Fábio Rocha. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. E agradecer aqui os meus grandes músicos, musicistas, né? Muito bom o som. Ficou muito bom. Nós estamos orando só para o baixista chegar e o tecladista também, né? Mas está muito bom. O ambiente, som ambiente, eu gostei demais. Vocês gostaram? O que tocou mais ruimzinho aí foi o guitarrista, mas eu já dei as contas dele. Gente, obrigado, viu? Aquela segunda música talvez a gente vá cantar bem no meio da ministração. Fiquem atentos à segunda música. O poder que opera em nós, né? Aleluia. Glória a Deus. Fiquem aqui prontos que nós vamos estar aqui na direção do Espírito. Deus é bom. Vocês estão bem? Aleluia. Maleninha disse, estão tão assim, cansados da passagem do ano, né? É só para reverter esse negócio, eu vou dizer, Deus é bom, aí você diz um amém bem forte, tá bom? Deus é bom. Amém. Nosso provedor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Isso. Aqui pro final melhora, né? Glória a Deus. Irmãos, não é porque a música ela se torna lenta que a gente possa estar lento. Na verdade, essa música que às vezes as pessoas confundem a música lenta com adoração e a música de ânimo, aquela, vamos aquela animadinha, né? Mas não é assim, irmãos. Né? Então, mesmo que seja uma música lenta, ou então uma música animada, como se diz, vamos animar. Nós não precisamos ser animados por música, amém, irmãos? Então, quando a letra da música ela é de fato de adoração, eu creio muito, irmãos, que eu vi alguns irmãos mesmo adorando, levantando suas mãos, adorando ao Senhor. Isso é maravilhoso. Amém? E é maravilhoso nós podermos, de fato, adentrarmos naquilo que nós estamos ministrando como música. Todas as músicas que nós ministramos aqui, nós estamos exatamente disseminando a palavra de Deus. Nós não cantamos uma outra coisa que não seja a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, fico feliz por isso, pelo nosso grupo de música aí, muito bom. Graças a Deus, nós temos avançado e crescendo a cada dia. Isso é muito bom. Louvo a Deus pelo crescimento de cada um. Quero também... Está sendo transmitido? Já? Ainda não? Só gravado, né? Amém. Glória a Deus. Então, assim, temos algumas pessoas viajando e talvez pudessem estar assistindo, mas vamos estar só gravando. Se der, a gente passa, né? Tá tudo preso, a gente solta no final do culto. Glória a Deus. Amém. Então, queridos, nós estamos falando um pouco esses dias, final de ano e a entrada do outro, sobre o fruto do Espírito. E eu intitulei essa ministração desde a vez passada, dizendo: o que estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu? O que estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu? Às vezes nós queremos ouvir uma palavra para fortificar o nosso ego para a entrada do ano, e às vezes alguns dizem assim, que ano perfeito, que seja aquilo e tal. Amém, é bom a gente confessar essas coisas, mas irmãos, tudo vai ficar muito bom e maravilhoso quando tudo começar aqui por dentro. Amém? Não adianta você falar da boca para fora e por dentro não está ajustado. Então, era isso que eu gostaria de estar ministrando sobre isso. Eu creio que o Espírito Santo vai falar conosco de uma forma poderosa, amém, irmãos? Pela palavra. Eu gostaria que você baixasse sua cabeça e vamos orar um pouco. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por tudo que tens feito em nossas vidas, pela tua palavra e especialmente agora pela tua unção que nos ensina todas as coisas. A tua unção que nos faz levar para lugares, para níveis melhores, níveis maiores em ti. Obrigado, Senhor, porque a tua unção tanto me ensina quanto ensina os meus amados irmãos, que as mentes possam estar cativas ao trono da graça e que cada mente possa exatamente, Senhor, estar recebendo e sendo transformada pelo poder da tua palavra que é viva, é eficaz, pela palavra que limpa, e pela palavra que é poderosa. Muito obrigado, Senhor, pelo entendimento, olhos do coração sendo iluminados, Senhor, a cada exposição da tua palavra é o que eu declaro em nome de Jesus. Amém. Diga comigo bem forte: Deus é bom e Ele não muda. Aleluia. Quantos pode dar uma glória a Deus por isso?
Aleluia. Ele não muda, ele cuida de nós. Amém? Em todos os aspectos. Eu sinto o cuidado dele para com a minha vida. Amém, irmãos? Eu creio que você também deve sentir isso, sabendo que ele é o seu provedor, é a sua paz, é a graça que veio para nos levantar de uma vez. Estávamos perdidos, essa graça que era nós não merecíamos e ela veio e nos resgatou das trevas e nos colocou em um plano tão maravilhoso que é até inacreditável para muitos. Muitos não desfrutam da presença do Senhor, do melhor de Deus, porque eles ainda se acham imerecedores. Amém. Nós éramos imerecedores dessa graça, mas Ele nos amou de uma tal forma, foi um amor tão extraordinário que a Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira. Essa tal maneira não tem assim como explicar isso aí. O tradutor colocou tal maneira porque ele não conseguiu expressar o amor de Deus para conosco. Então ele nos amou de uma tal maneira que independente de ele morreu por nós e nós de fato enviou seu filho e nós fomos resgatados por essa graça. Porém agora essa graça, ela nos alcança e a gente pode atingir essa graça, pegar essa graça pela fé. Amém, irmãos? A graça está disponível e nós podemos exatamente pela fé agarrar a graça. Aleluia, tudo aquilo que já foi feito para as nossas vidas. Isso vai depender de como a nossa vida está sendo trabalhada na palavra. Amém, irmãos? Aleluia. A palavra é o nosso centro de todas as coisas. É na palavra que nós podemos caminhar, é na palavra que nós somos alimentados, somos limpos, somos protegidos quando nós começamos a conhecer a palavra. É verdade que ao passo do tempo que a gente vai lendo, vai meditando naquilo ali, nem sempre a primeira vez que a gente lê, nós vamos ter aquela revelação como deveria ter. Mas eu sempre creio, eu nasci na fé, mas por falta de conhecimento, eu passei muito tempo sofrendo. Porque, irmãos, o entendimento que nós tínhamos não era o entendimento de liberdade que nós temos hoje. Até falávamos de liberdade, mas nós não sentíamos livres, sentíamos oprimidos, sentíamos como se tivesse ainda ter que fazer alguma coisa pelo nosso próprio esforço, subir um monte, né? Eu não tenho nada contra da igreja, nós pegarmos aqui e subir um monte para orar lá, mas não é subindo o monte que vai acontecer alguma coisa, não, irmão. Já foi feito na cruz do Calvário, todas as coisas por nós. A gente pode até subir, não mais por sacrifício, mas por dizer assim, pai, eu vou, porque eu quero, junto com os meus irmãos, lá em cima do monte, debaixo de uma chuva forte, adorar a ti, não é problema. Assim também como a gente pode tomar um banhozinho dentro de casa, no banheiro, adorando ao Senhor. Amém, irmãos? A gente pode estar dentro de casa, tranquilo, adorando ao Senhor, porque o véu foi rasgado e agora nós estamos livres para adorar o Senhor. Dirigindo o ônibus, né? Aleluia. Que é isso? Eu estou falando com o papai, você está ficando doido. Eu sou doido mesmo, sou doido por Jesus, eu sou doido pela pátria, eu desejo voltar para lá. Amém, irmãos? Não tem esse negócio de pirangagem, piranhagem, nem mulher, nem nada, não, irmão. Passa de reto. Amém? Aleluia. Então, irmãos, deixa eu te contar. É importante nós vivermos essa vida desfrutando de tudo que foi feito na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Então, dando seguimento aqui à ministração que a gente vem fazendo ao longo dos tempos aí, eu falei que o que estamos fazendo com aquilo que já recebemos do Pai, né? O que Deus nos deu. O que Deus nos deu. Uma coisa, Ele nos deu na cruz do Calvário. Ele nos deu a salvação, que é algo completo, é sozo, né? Que significa proteção. Amém, irmãos? Aleluia. Há uma saúde divina já operando nas nossas vidas. Inclusive, quando nós estivermos orando, não devemos orar mais por saúde. Senhor, é só você dizer assim, Pai, obrigado, Senhor, pela saúde divina que já opera em mim. Amém? A música que nós cantamos aqui, meu Deus do céu. Quem tiver pensando que está vindo para a igreja só para cumprir um ritual, e diz assim, eu vou para a igreja para cumprir um ritual, para cantar lá, eu quero até me mostrar para o pastor. Eu nem estou te vendo, que eu fecho os olhos ali tocando. Eu nem estou te analisando, mas o Espírito Santo está te analisando, te vendo da forma de que você adora o Senhor. Mas quando você está ali naquele momento dizendo assim, como é a música que opera em mim, como é que ela está?
que habita em mim, né? Que opera em mim e se move em mim, meu, meu Senhor Jesus. Né? Então, são palavras que precisam estar em nossas vidas o tempo todo. Nós não precisamos estar orando mais por uma saúde em nossas vidas. Às vezes, por alguma falta de conhecimento, de Senhor, me cura. Ah, Senhor. Não, não, a sua oração tem que ser: Senhor, você já fez na cruz do Calvário. Jesus já levou sobre si toda a nossa enfermidade, toda. Diga comigo, toda. Aleluia. Mas é um câncer, não importa, é toda. Jesus disse que era toda, o Senhor disse que era toda. Ele levou toda a enfermidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então eu declaro em nome de Jesus essa paz que já é nossa. Amém, irmão? Diz assim: eu estou em paz. Fala bem forte: eu estou em Cristo. Aleluia. Diga comigo: nenhuma enfermidade tem força no meu corpo. Aleluia. Você está vendo como é diferente? Não é uma vida de sofrimento, é uma vida de adoração. Irmãos, quando nós começamos a ter essa vivência de adoração, na oração, tem uma oração de adoração, que você não faz outra coisa a não ser orar pelo que o Senhor fez e faz na tua vida, pelo que Ele é na sua vida. É maravilhoso, irmãos, quando nós não precisamos nem estar, de certa forma, pedindo, porque existe um momento que nós devemos orar pedindo mesmo. A gente pede, simplesmente agradece, rende graça ao Senhor e pronto. Sabe, às vezes as coisas não foram manifestadas ainda no reino material, mas no seu espírito já é. Não é uma coisa da boca para fora, irmão, já é. Eu já me vejo no lugar aonde Deus me chamou para ser e fazer. Amém. Aleluia. Às vezes, alguns jovens começam os seus propósitos no sentido de estudar e começam a ter as dificuldades, ou acontece uma coisa ou outra, algum percalço pelo caminho, e de repente você começa a dizer: não era para mim, tá vendo que não tem condições? Como é que eu tenho condições de ir para a faculdade? Como é que eu tenho. As palavras vão sendo desvirtuadas daquilo que nós somos em Cristo. Nós podemos dizer: não, todas as coisas já estão prontas. Você está vendo que não tem dinheiro amanhã para ir para a faculdade. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor provê todas as coisas e amanhã eu irei. Não importa, irmão, bote a sua roupa e saia, em nome de Jesus. Deus se agrada quando você sai, assim, sem chão. E Ele vai dizer assim: meu filho está crendo, vou botar o chão lá para ele. Amém. Eu não sei, irmãos, a gente tem que ser intrépido, né? Eu estava aqui aquela vez passada, o mês passado, o Lucas veio aqui. Aí o Lucas disse assim: pastor, deixa eu dar uma palavra aqui, porque eu fiz a escola de ministro, eu já estou indo fazer a escola de missões. Aí ele falou, aí começou a falar para vocês, e de repente o irmão pagou a passagem já dele para ir para Campina Grande, irmãos. Amém, irmãos? Então nós temos que ser intrépido, intrépido não só no pensar, mas no agir, no falar. Amém? Aleluia. Trazer à existência, irmãos, aquilo que ainda não existe como se já fosse. Você olha dizendo que é. Isso, irmãos, é algo que é produzido em nossas vidas. Isso é fé, é fruto do Espírito. Nós estamos falando sobre essas coisas. O que é que nós temos feito com aquilo que Deus nos deu de verdade para as nossas vidas? Nós somos a igreja da fé, da palavra da fé, então nós cantamos fé, pregamos fé, falamos fé. Aleluia. Até uma ré que você dá é em fé. Porque às vezes algumas pessoas dizem assim: rapaz, eu estava num local tão confortável, agora eu tive que dar uma parada para ir para outro, que não é tão confortável assim, mas eu fui em fé, eu fui em direção do Espírito para a minha vida. Amém, irmãos? Não é vergonha para ninguém você andar em fé quando o Espírito Santo fala com você e direciona a sua vida. Não tem problema você retroceder para avançar. Na verdade, quando você retrocede, é como se você estivesse esticando. A obediência ao Espírito é como se estivesse esticando aquele arco. Mas quando ele soltar, meu irmão, vai atingir o lugar certo, na hora certa, em nome de Jesus. Vocês estão prontos para isso? Talvez você esteja dizendo assim: alguma coisa aconteceu na minha vida que eu dei uma retroagida, eu dei uma parada. Talvez essa parada seja só para ajustes. Muitas vezes, irmãos, às vezes nós andamos no nosso carro e chega um momento da manutenção. E quando você tem algum link com a funerária, Deus me livre, com a concessionária, ele te manda lá um link dizendo assim: está em tempo de você, né? O livro, né, funerário. Está em tempo de você fazer a manutenção. Amém? Se você ainda ainda não teve essa experiência, a gente tem.
Amém, irmãos? Aí você precisa trocar o óleo, precisa trocar as pastilhas do carro, precisa fazer uma revisão para poder avançar. Não adianta nós corrermos alguns metros à frente se nós não estamos prontos. É necessário, muitas vezes, você dar uma voltinha, parar um pouquinho. Não é vergonha para ninguém você se ajustar para poder avançar. Amém, irmãos? Você está comigo? Então, irmãos, quando nós damos atenção exatamente a essas coisas do Espírito, nós tomamos atitudes e andamos de uma forma diferenciada. Amém? Então, nós estávamos lendo, uma das primeiras vezes que eu estava tocando, ensaiando para esses assuntos, nós estávamos falando sobre a ferramenta. Quantos lembram da ferramenta? Nós precisávamos ajustar a nossa ferramenta, e a nossa ferramenta era a nossa palavra, a nossa maneira de falar em fé, foi a ferramenta que precisava ser afiada. Amém? E nós estamos sendo treinados, irmãos, a viver uma vida assim, para a glória de Deus. Eu achei interessante quando a nossa amada irmã aqui, a Nayane, estava falando que nós estamos crendo que vocês vão trazer os casacos para dentro dessa igreja. Eu achei interessante, né? Os casacos, porque os irmãos tudo abandonando assim, que assim, meio com calor, mas vai todo mundo dizer, esse pastor vai ter condições de baixar esse frio. Não, traga o seu casaco. Amém, irmãos? Eu creio nisso, irmãos. Eu creio, aleluia. Todas as coisas acontecendo no nosso meio, segundo aquilo que nós falamos, aleluia, aleluia. Crie, crie, eu creio na palavra e por isso eu falo a palavra. Eu estou enraizado, eu estou enfincado nele. Não tem, irmãos, como eu falar uma outra coisa. Não há probabilidade de uma árvore boa dar um fruto ruim. Não tem condição, irmãos, de uma árvore que é docinha, que é maravilhosa, você vai comer aquele fruto e é um limão. Não, irmão, você não plantou limão. A não ser que você tenha plantado limão, a não ser que sua vida seja um azedume. Eu acredito que quando você nasceu de novo, você tem uma nova natureza em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Então, nós falávamos sobre isso. Mas em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que está dentro do contexto da nossa ministração, o que estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu, o que estamos fazendo com aquilo que o Senhor nos colocou. Então, ele diz assim, visto como seu divino poder, fala comigo, poder. Diga assim, poder que opera em mim. Às vezes, amados, eu passei por isso, obviamente, né? Quando eu estudava a palavra há muitos anos atrás, eu passava por esses versículos, mas eu nunca imaginei esse poder operando em mim. Eu imaginava acontecer muita coisa, mas não operando em mim. Eu acho que eu estava no Velho Testamento, era um poder sobre que a gente estendia a mão, passava para o outro, a pessoa tinha um tremelique pronta. É tanto que as pessoas que recebiam essa unção na igreja, quando saíam fora, tinham que vir de novo. Parece que tinha que ter uma. Uma vez eu fui para uma igreja de um amigo, fui visitar, fui até tocar porque ele me chamou. Aí ele pediu para eu tocar lá umas 7 campanhas. Eu fui nas 7 campanhas dele lá tocar. Quando eu cheguei na primeira campanha, estavam uns irmãos lá, o pastor punha as mãos, os irmãos caíam endemoniados. Aí quando era na outra sala, lá o irmão de novo, o pastor impunha a mão, puf, endemoniado. Eu digo, vale, meu irmão, mas é uma batalha espiritual. Irmãos, a gente foi envolvido nesses contextos. Como é que uma pessoa que nasceu de novo tem demônio, irmãos? Como é que uma pessoa que nasceu de novo está enxertado na videira, agora está tendo demônios? Não, irmãos. Mas os ensinamentos são assim, aí a gente fica achando miserável. Aí pega um texto fora do contexto, Paulo dizendo: miserável homem quem sou. As coisas que eu deveria fazer, eu não faço, mas as coisas que eu não deveria fazer, eu acabo fazendo. Miserável, pecador, homem que sou. Pronto, aí acaba, fecha o caixão. Aí chama mesmo a funerária liga para você, morreu. Ah, como é o nome da funerária, irmão? É tu que é o próximo, eu mesmo não. Aí para lá com essa conversa. Aleluia. Então, queridos, então, na verdade, a pessoa morre mesmo, vive uma vida morta, uma vida carnal.
Você até nasceu de novo, mas você vive uma vida carnal sem desfrutar disso. Versículo lá, o versículo estava lá, o versículo, pode deixar lá. Aleluia. Visto que com seu divino poder que opera em nós, nos deu tudo. O que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Amém? Glória a Deus. Então, assim, ele já nos deu tudo. Então, quando eu parto nesse pensamento, nessa revelação, eu começo a entender que o Senhor nos deu todas as coisas, tudo pronto para nós. O que nós estamos fazendo com as informações que essas coisas nos trouxeram, como justiça de Deus, como sermos curados em Cristo? Eu vejo alguns irmãos, às vezes, um irmão chegou para mim, eu acho muito sério, pastor, você falar, somos curados, que não existe não. Está lá o papel dizendo que eu tenho um câncer. Não tem condição. Aí, essa pessoa não conseguiu entender, irmãos. Eu já falei várias vezes para vocês que eu conheci duas pessoas, no mesmo tempo, receberam um diagnóstico de câncer. Uma não perdoou, uma não deu certo e ficou naquela lamúria e não queria perdoar. O que aconteceu? Ela com 6 meses morreu. A outra disse assim, não, eu já ouvi a palavra, e a palavra diz que já levou todas as minhas enfermidades, essa enfermidade é do cão, não é minha, em nome de Jesus saia, e o negócio estava sério, e ela até hoje é viva, irmã. Amém? Então, as nossas atitudes com aquilo que Deus já nos deu, Ele te deu todas as coisas. Aí você fica uma vida preocupado. Preocupação é algo que antes da ocupação, você deveria se ocupar amanhã, mas você está hoje, o dia todinho, pensando como é que vai ser amanhã. Aí você nem descansa, não consegue desligar a sua mente para nada, vive uma vida conturbada e depois diz assim, estou em depressão. Eu estou vivendo um momento difícil. Ei, irmão, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega. Entrega as tuas necessidades para o Senhor. Fala com Ele das tuas petições e Ele vai lançar sobre você uma paz que vai guardar a sua alma, o seu coração. Não fica preocupado com o dia de amanhã. Amanhã o Senhor proverá todas as coisas. Nós tivemos uma aula com Abraão. E o cordeiro? O cordeiro, Deus vai. Mal sabia o menino que ele era o do corte, né? Mas no momento, irmãos, no momento, o anjo do Senhor manda olhar para o lado e lá tinha exatamente o animal para ser substituído. Ei, irmãos, todas as coisas já foram substituídas na cruz do Calvário, acerca da minha vida, acerca da tua, em todos os aspectos. Aleluia. O que resta agora é você mudar a sua forma de agir, de pensar, de falar. O mais simples que seja, irmão, pode ser até algo que você diga assim, rapaz, mas de novo, eu não acredito. Irmão, irmã, é até você mudar mesmo, é cansativo. Falar negativo é algo terrível, né? Cadê o irmão do negativo ali? Né, irmão? O Davi, né? O Davi aqui tem essa história. Não fale negativo, irmão. Não fale não, irmão. Negativo não. Fale um positivo. Mas não é um positivo, irmão, mental não. Não é um sentimento mental. É um positivo porque ele já proveu todas as coisas. É quando você olha para as circunstâncias que lhe cercam e você já falou com o Senhor, você não vai ver mais as coisas pelas circunstâncias que te cercam, mas vai ver pelas que você falou com o Senhor a seu respeito. O que foi que o Senhor falou ao teu respeito? Por que às vezes você está um pouco atrasado naquilo que Deus já te chamou para ser e fazer? Porque você não deu a atenção devida que devia dar. Porque você não acompanhou os processos que deveriam passar por eles. Pastor, o senhor quer dizer que fazer o rema é um dos processos? É, mas não é tudo. Amém, irmão? Porque você precisa fazer o rema e precisa estar olhando aquilo que você aprendeu, executando aquilo que você estudou. Porque pode ser, irmãos, que mesmo que nós descobramos todas as verdades do Senhor, vai depender de você se você quer fazer ou não, porque o fruto do Espírito é do Espírito humano. É o Espírito humano que produz.
Nós estávamos falando esses dias em João, capítulo 15, dizendo assim, Jesus diz assim, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. E assim, obrigado, porque o meu pai é o agricultor e ele cuida de todas as coisas. Você já viu um agricultor na sua lavoura não cuidar dos seus... Você começa a acontecer um inseto, ele já vai lá atrás de resolver o problema. Amém, irmãos? Mas ele não deixa com que os frutos venham a ser atingidos, porque ele cuida daqui e dali. Mas deixa eu te contar uma coisa. A videira é verdadeira. A videira é Cristo. A videira foi aquele que Deus mandou para que nós pudéssemos andar de acordo com o que Ele pretendia fazer em nossas vidas. Com o que Ele preparou para que nós andássemos. Então nós estamos agora enxertados nessa videira. Uma vez enxertados, quando foi que nós fomos enxertados nessa videira, irmãos? Quando nós nascemos de novo. Nós estávamos mortos espiritualmente, nós nascemos de novo. E a partir do momento que você nasceu de novo, você foi enxertado em Cristo. Ele assim, ele é o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era a palavra. E ele habitou entre nós em carne. Aleluia. Mas nós estamos enxertados em quem? Nele, na palavra. Nós precisamos estar enxertados nele de uma tal forma, irmão, que as palavras que saem da nossa boca necessitam ser palavras de vida. Fora isso, irmãos, você está fora dele. Ele diz assim, se vocês estiverem em mim, nas minhas palavras, estiverem em vós, você vai pedir o que quiseres. Por quê? A partir do momento, irmãos, que eu sou enxertado em uma videira, onde eu não tinha sabor nenhum, gosto nenhum, eu estava em trevas, não era merecedor dessas coisas. Mas eu fui enxertado. Eu não sei como foi que aconteceu, Carlos. Eu estava no mundo, eu estava perdido, e daqui a pouco eu estava enxertado em Cristo, porque eu criei. E agora eu preciso dessa seiva maravilhosa, dessa palavra poderosa, produzir agora os frutos. O meu espírito humano precisa produzir isso aí, pelas manifestações do próprio Espírito, do fruto do Espírito. Amém, irmãos? Então veja só, quando em Salmo 119, versículo 130, ele diz assim, a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento. A exposição. A questão é, irmão, o que é que nós estamos fazendo com aquilo que nós já recebemos? Ou o que é que nós estamos fazendo, já que recebemos e não estamos mais ouvindo, nem falando? Já nos envolvemos com os sentimentos, com o sentimentalismo, já nos envolvemos com os problemas já esquentaram tanto, a panela de pressão já está fervendo, já está fazendo... Você não apaga o fogo, você deixa o fogo das circunstâncias estarem funcionando. Precisamos apagar esse fogo pela palavra da fé. Amém, irmãos? Não tem vaga, irmão, para esquentarmos com as circunstâncias da vida. Não existe vaga para isso. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós precisamos nos expor exatamente a palavra todos os dias. Irmãos, nós precisamos ter sabor, nós precisamos ter desejo. Esses dias eu estava ouvindo uma música, irmãos, que eu fiquei tão triste, quase que eu choro. Mas não foi por mim. Foi exatamente por eu ver pessoas dizendo que está em frangalhos, que Senhor me levanta desse chão e transforma o meu coração. São pessoas que são crentes, são servas de Deus, mas ainda está pedindo para ser transformado o coração, ainda não entendeu a revelação do Evangelho para elas, ainda entendeu que o seu coração já foi transformado, que agora nós somos um Espírito, que agora fomos salvos pelo Senhor, nós temos o contato com o Espírito de Deus, temos informações do céu, somos guiados pelo Espírito, nada pode nos afligir, irmãos, se nós estivermos linkados com o Espírito de Deus, nós estivermos enxertados no Espírito de Deus, nada pode, irmãos, tirarmos de lá. Aleluia. Aí Romanos capítulo, quem poderá nos... Romanos, eu estou lembrando que é Romanos capítulo 8, não sei se é versículo 32, dá uma olhadinha aí. Nada, nem o inferno, nada pode, os anjos, nem principados. Abre aí para mim. Vou ver aqui na minha mente agora, no meu espírito, uma nota sobre isso.
Não, não, não. 8:38. Olha, quase que eu acerto. 8:38. Aleluia. Diz assim: porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, anjos, nem principados, nem potestade, nem o presente, nem o porvir. Versículo 39. Aleluia. 39, por favor. Nem altura, nem profundidade, nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Não, eu vou voltar de novo, irmão. Vamos pegar isso aqui. Vai lá. 38. Lendo comigo. Porque estou bem certo, bem alto, nem a morte, nem a... mais alto. Nem o presente, nem o que há de vir, 39, nem a altura, nem alguma outra criatura. Essa parte nos poderá. Fala comigo bem forte agora. Não, bem forte. Nada que está em Cristo Jesus, nada. Se alegra com isso, meu irmão. Nada vai poder te separar, nada, nada, nem tristeza, nem marido ruim, nem mulher ruim, nem filho ruim. A gente ora por ele, ele se transforma. A gente ora por ele e as coisas mudam. O ambiente da casa é pesado e você chega com a palavra e a palavra é poder de Deus. Aleluia, eu me alegro com essa palavra. Eu me alegro. Diga assim: a palavra de Deus em mim, eu crendo e falando, diga assim, transforma o ambiente da minha casa. Diga comigo, transforma as circunstâncias ao meu redor. Aleluia. Aleluia. Eu estou empolgado com a palavra. Estou empolgado com a palavra. Está empolgado, irmão Maio, com a palavra? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. E tu, irmão? Está empolgado com a palavra, irmão? Amém? Aleluia. Provérbios capítulo de número 11, versículo 14. Pai, eu pensei que era de coco, ó. Dei a primeira golada. Tanta ousadia. Aleluia. Uma vez o Marcelo disse que ele testou andar sobre as águas da piscina, mas afundou. Mesmo jeito aqui. É. Aleluia. Não, eu estou só te dizendo que foi uma fé tão grande. Eu digo assim, é de coco. É de coco. Provérbios 11, 14 diz assim: não havendo sábia direção, se eu quisesse parar aí, estava bom demais. Não havendo sábia direção. Irmãos, agora eu pergunto, nós estamos em uma nova aliança em que o Espírito está dentro. Ele tem uma sábia direção para nós ou não tem? Mas há a probabilidade de você dizer que é templo do Espírito Santo e não dar atenção a isso? Tem ou não tem? E dizer que são um fracassado, transforma o meu coração. Se ele está dizendo, transforma o meu coração, transforma a minha vida, você está com a vida desgraçada. Você não tem uma plenitude do Senhor em Cristo Jesus em você. Você está comigo? Aleluia. Então, para que nós possamos produzir o fruto, eu preciso entender de cara logo que eu sou filho de Deus, que eu nasci de novo, o meu espírito foi transformado, foi regenerado, agora eu sou uma nova criatura, que eu tenho uma comunhão com essas coisas. Agora, irmãos, a mente sem estar trabalhada, ela é um problema. Você quer ver, é você contar alguma coisa para você e você entrar na área dos sentimentos, você fica logo pensando, meu Deus, como foi que o sujeito teve capacidade de fazer isso? Aí você vê alguém falando de você, você dá uma olhadinha, eu cuidei tanto desse sujeito, como é que um sujeito desse fala de mim dessa forma? Você vai para as áreas do sentimento. Aí depois que você diz assim, pai, eu nasci de novo. Minha alma está transformada pela palavra. Sabe, irmão, vem um sentimento de compaixão, vem um sentimento de perdão, vem a longanimidade, a benignidade, operando, que é o fruto do Espírito. Estou falando sobre o fruto do Espírito, amém, irmãos? Quem quiser tiver uma aula mais aprofundada, faça o rema. Eu me lembro que quando eu cheguei para congregar no Verbo da Vida com o pastor Mansueto, eu ficava assim, invocado
chocado. Ele ministrando, eu disse, rapaz, de onde é que saem essas coisas? Eu preciso saber onde é a fonte disso, porque a gente não vê ninguém pregando essas coisas, eu só tinha ele como referência quando eu ia, não tinha aplicativo do Verbo da Vida. E eu olhava aqui dali, mas como é que pode? Eu ficava admirado com aquilo, querendo saber de onde era e de onde saía. Aí, uma certa vez, eu visitando lá, ele disse assim, nós temos o centro de treinamento bíblico. Eu digo, oi, centro de treinamento bíblico. 2 anos, vixe! Aí já veio algo no meu espírito, tem que me desvencilhar de todas as coisas que eu conheço, que eu já sei, teologicamente. Tem algumas coisas que eu preciso mudar. Eu tenho que parar para ficar esses 2 anos, fora os outros que tem que ser treinado. Meu amigo, eu dei razão a essas coisas, passei quase 4 anos para fazer o remo, irmãos. Se eu soubesse, irmãos, que eu ia andar em cima das águas do jeito que eu ando hoje no Espírito, eu tinha feito o mais rápido possível. Porque essas verdades, irmãos, elas nos libertam. Aí, não é questão de política, não. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, irmãos? Então, você conhece a verdade vai te libertando. Então, diz assim, não havendo sábia direção, o povo cai. Mas na multidão de conselhos, há segurança. Eu fico fazendo uma pergunta para nós acerca disso. Nós temos que produzir o fruto do Espírito. Mas que comunhão nós estamos tendo com o Espírito Santo de Deus? Amém, irmãos? Porque quando nós temos a comunhão com o Espírito em vários aspectos, principalmente o orar em línguas. Pastor, o que é orar em línguas? É orar bem, é orar, falar com o Senhor diretamente, receber dele informações que jamais a tua mente vai entender. E principalmente a tua carne, que ela não recebeu a Cristo ainda, não foi transformada. Mas ela é dominada, irmãos, pelo poder que opera em mim. Em mim quem? No Espírito. Onde é que o Espírito Santo de Deus habita? No nosso Espírito. Amém, irmãos? E a nossa mente precisa ser trabalhada na palavra. Então, não havendo sábia direção, a Bíblia diz a todos aqueles que são guiados pelo Senhor, pelo Espírito, são filhos de Deus. Dá um entender que aqueles que não estão sendo guiados, eles não são filhos de Deus. Não dá a entender isso? Parece que as pessoas que ainda não nasceram de novo, elas não são guiadas, mas ele fala enfaticamente, todos que são guiados, caracteristicamente, isso é uma característica, são filhos de Deus. E aqueles que não são guiados, é provável que ainda precisem ser transformados, precisam ainda receber a Cristo, nascer de novo. Por isso que é importante você ter a consciência de que nasceu de novo. A consciência. Amém, irmãos? Provérbios 27, 17 diz, como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Olha só. Provérbio 27, 17, em outra tradução, diz assim, como o ferro com o ferro se aguça, assim também o homem afia o rosto. Eu coloquei a mesma, né? Mas tem uma outra versão, né, aqui. Assim o homem afia o rosto do seu amigo. É isso mesmo. Glória a Deus. Então, assim, quando nós afiamos o ferro com ferro, ela fica organizada. Eu queria que você prestasse atenção nessas coisas, nessas informações poderosas da palavra, e comece a afiar a sua vida na palavra. Amém, irmãos? Como a necessidade do açougueiro, nunca aquela faca tá cega, não tem como. Quando você vê um açougueiro, dá uma inveja santa, ele pega a carne assim, e passa assim, a bicha assim. A gente vai com a engadarena lá de casa e a bicha, ô carne ruim. Aí o senhor, não é a carne não. É a faca que não está afiada. A gente diz assim, que circunstância ruim essa da minha? Não é a circunstância não, irmão. É a nossa vida que precisa ser afiada pelo Espírito, pela palavra. É a forma de falar. É a forma de você chegar perto dos negócios, das coisas assim, e você diz assim, você não está vendo nada, diz assim, eu creio, Pai. Eu creio, Senhor. Eu creio. Eu estou crendo.
É uma outra coisa importante é você, entre tudo isso e o abismo, entre tudo isso e as questões das circunstâncias, é uma linha tênue, é algo que você não consegue ver, mas percebe-se pelo Espírito. Você não avança porque o Espírito está te avisando e te guiando, e aquela linha, ela pode ser o que for, irmãos. Você pode conviver no seu trabalho com as pessoas, as piores pessoas dentro desse contexto que não nasceram de novo, que sejam pessoas que até tenham outros pensamentos, mas aquela linha tênue você não avança, e as pessoas entendem que você é diferente. Uma certa vez eu estava trabalhando em algum setor de uma empresa e passei assim uns 3, 4 meses resolvendo as coisas e começaram a falar, o Rocha é sem vergonha, que o meu sobrenome é Rocha, né? É um pastor safado. E eu calado ali, não, ele, rapaz, foi tão sem vergonha. Isso, meu amigo, aí depois reparei dos crentes. Aí começou, pá, aí eles estavam todos juntos assim, eu cheguei sério, né? Assim, tranquilão, disse assim, me diz uma coisa, eu queria falar com vocês. Ele disse assim, vocês já me viram aqui eu falando palavrão? Não. Vocês já me viram com piada imoral aqui? Não. Vocês já me viram destratando alguém? Não. E por que vocês estão falando isso de mim? Eles olharam para o outro, é verdade. É verdade. Sabe, irmãos, nós precisamos produzir o fruto. Mesmo que as pessoas estejam do nosso lado, que sejam terríveis, seus linguajares, sua maneira de agir, não é para você entrar na deles, não. Ou você acha que essa carne velha, né, que a gente faz morrer todos os dias, quando conta uma piada daquelas bem imorais, não vem uma não, essa aqui encaixa certinho nessa outra. Porque o cara já fez e você quer fazer também. Aí você olha para a carne assim, carne. Lá em Abacuque 2:20, é? Quem anotou? 2:20, é? É? Quem viu o culto passado foi Abacuque 2:20, se eu não me engano, é 2:19. O Senhor está no seu santo templo. Quem foi que veio para o culto vez passada, irmão? Esqueci. Abacuque, abre aí, Abacuque 2:20. É 2:20? 2:20. Abre aí, Abacuque 2:20. Abacuque, irmão, não é Hebreus não, viu? Da outra vez abriram Hebreus, né? Abacuque 2:20. Mas o Senhor está no seu santo templo. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos no corpo. Deus, na sua mente, na sua perspectiva de fazer o homem, já tinha feito o homem como espírito. Aí ele vai e faz do barro, da terra, o corpo, o templo. E pega, sopra o espírito. Nós somos o espírito, não somos o corpo. Aí, com muita sabedoria, Abacuque aqui está dizendo, o Senhor está no seu santo templo, o templo que estava onde se colocavam os holocaustos, as coisas que aconteciam ali. Cale-se a terra, o Senhor está no seu santo templo. Sabe que eu dou uma olhadinha para esse texto e fico olhando, parafraseando ele, e diz assim, ei, carne, cale-se, porque o Senhor está no seu santo templo. Isso fala alguma coisa para você? Eu vou produzir o fruto do Espírito. Aleluia. Carne, cale-se. Cale-se, carne. O Senhor está no seu santo templo. E aí eu fico pensando no fruto do Espírito. Vamos abrir lá Gálatas 5:22, né? Abre aí Gálatas 5:22. Aleluia. Glória a Deus. Eu fico muito maravilhado, irmãos, quando eu vejo a palavra do Senhor e me exponho à palavra. Isso edifica a minha vida. Você pensa que é só você que está sendo edificado? Maravilhado com a palavra do Senhor. Porque, irmãos, no dia a dia aí fora, eu queria só estar na igreja. Eu queria estar aqui, eu não queria entrar na empresa, eu não queria me envolver com funcionários, com ninguém. Eu queria viver da empresa, da igreja, para casa, para o meu escritório, estudando a palavra, ministrando a palavra. Eu queria viver só assim, porque é tão bom.
Quando eu estava fazendo rema, irmãos, eu senti uma falta quando eu entrei de férias a primeira vez. Parecia que tinha arrancado alguma coisa de mim, né? Então, assim, mas o fruto do Espírito, ele é. Vamos lá comigo. O que é o fruto do Espírito? Ele é amor, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Temperança. Outras versões fala domínio próprio. Isso é o fruto do Espírito. Irmãos, e nós, como Espírito, precisamos dominar. Se o Espírito está em mim, a carne tem que se calar. São os desejos da carne que quer sobressair, mas uma alma limpa pela palavra, poldada pela palavra, não vai aceitar, irmãos, as coisas mais da carne. Paulo diz: fazer morrer a sua natureza terrena, que é a carne, deixa ela amortecida. Pastor, mas não, precioso para mim é Jesus, precioso para mim é aquilo que está proposto, a carreira que foi proposta para que eu possa correr com satisfação, satisfatoriamente. Amém, irmãos? Então, o fruto do Espírito, irmãos, ele exatamente vem. Hoje eu estava falando para o irmão que estava comigo hoje de manhã, que às vezes a pessoa diz assim: eu quero exercer fé, eu quero ser um homem de fé. Senhor, eu quero fé, entra na palavra, a fé vai sendo acrescida, e quando vem a primeira tribulação, aí você não anda em fé. Murmura. A primeira coisa que acontece, apaga a fé. Os dardos inflamados do inimigo, eles são destruídos pelo escudo da fé. As circunstâncias falam o contrário, você usando o escudo da fé. As flechas, os dardos inflamados, vêm, ela está aqui. Nesse escudo da fé, é como se tivesse a água do Espírito apagando todos os dardos inflamados do inimigo a seu respeito, as suas circunstâncias. Só dessa forma, irmãos, isso é um fruto. Amém? As atitudes, as maneiras de você se portar, de comportar, de viver, de falar, de comer. Amém, irmãos? Sabe, às vezes nós confundimos muitas questões de comer e dizer assim: eu como por fé, porque se a gente não comer com fé é pecado. É verdade, irmãos, a gente tem que comer por fé. Quando eu chego em um restaurante que não posso almoçar em casa, eu tenho que almoçar no restaurante, olho para a comida. Pai, em nome de Jesus, estou comendo essa comida, não sei o que é que tem aqui dentro, mas em nome de Jesus eu vou comer. Eu não como nenhuma comida, irmãos, que possa fazer mal a mim, mas se eu chegar num lugar que eu tiver com fome e não tenha o que eu escolher, eu vou comer em fé. Você está comigo? Aí sim, eu estou crendo em comer uma salsicha com fome. Meu Deus. Misericórdia. Exercendo a fé. Mas no outro dia, a minha carne gostou, eu disse assim: mulher, que foi? Compra ali 1 quilo de salsicha. Deus me livre, nunca vai acontecer isso. Primeiro eu levo logo uma pizza, né? E é boa. Aleluia. Mas, irmãos, nós precisamos ter controle na nossa vida. Tem irmãos, tem irmãos que você não pode dar um cartão para a mulher nem para o marido. Se ele tiver com um cartão na mão, ele estoura tudo. Não pensa em nada. Amém, irmãos? Aleluia. Amém ou ai de mim? A pessoa não tem controle, você ganha 2 salários mínimos, então, meu irmão, pega aqueles 2 salários mínimos, faça as suas contas, resolva tudo direitinho. Agradeço o Senhor, Pai, muito obrigado, Senhor. E você não vai ser impedido, irmãos, de crer que Deus pode te dar algo muito mais que além do que você pede, não, porque a Bíblia diz que Ele nos ouve e nos dá muito mais além do que pedimos ou pensando. Você vai ganhar os seus 2 salários mínimos, mas Deus vai te dar aquilo que você pediu. Não sei como, irmãos, porque quando Elias estava com fome, veio na boca de um urubu, de um corvo, a comida para ele. E ninguém pode pegar no que é seu. Irmãos, se eles estavam em um tempo que não era um espírito sobre, eles ansiavam e não conseguiam, não tinham, eles apostavam em Cristo.
Eles acreditavam em Cristo. E hoje, irmãos, a gente passa o cartão de débito, irmãos, e já vem lá. É o Pix, irmão. Você passa, puf, já está lá. Estava conversando com o Tiago, ele me deu uma palavra em 2 tempos que ele falou. E ele falou da consciência. Como foi o nome? Tempo real. Eu achei interessante isso, porque a gente tem a consciência de tudo isso que a gente tem, mas quando nós estamos na tribulação, no negócio, a gente não está tendo em tempo real a plenitude de Cristo em você. Sabe quando você pede uma corrida, às vezes eu peço alguma coisa para ir deixar, me manda aqui em tempo real, eu vejo o motoqueiro, o caminho dele todinho, em tempo real. Irmãos, a consciência que nós temos em Cristo, de que Ele é para nós e já fez por nós, tem que ser em tempo real, não importa onde você esteja, como esteja. É um tempo real. Você está comigo? Aleluia. Em João 6,68 diz assim: respondeu-lhe, pois, Simão a Pedro: Senhor, para quem? Eu acho interessante esse português, né? Para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Para quem eu vou? Para onde eu irei? Eu vou confiar em carros, em cavalos, em sistema, no patrão, no meu trabalho, no meu esforço. Irmãos, algumas coisas nós precisamos fazer com o nosso esforço. Até a questão da alma precisa ser pelo nosso esforço, sim, de ler a palavra e ser alimentado por ela para salvar a sua alma. Mas tem coisas que o Senhor já fez no nosso espírito, que é um negócio fantástico. Nós temos agora a direção do próprio Espírito em nosso espírito. E nós precisamos trabalhar a nossa alma para estar em comunhão com tudo isso. E vivermos uma vida plena no Senhor. Mas Ele disse: para quem eu vou? Para onde eu vou? Se só tu tens a palavra, se tu és a palavra. Aí você pode estar dizendo assim: pastor, por que o senhor está falando isso? Porque nós falamos na ministração passada, é uma continuação, dizendo exatamente sobre a videira. Eu sou a videira, quem tiver enxertado em mim os ramos vai dar frutos. Ele é a palavra. E Pedro reconhece ali, naquele instante: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Eu peço aos irmãos que depois abram esse texto e leiam o capítulo todinho, que Deus vai te dar tantas revelações poderosas naquilo que você for ler. Se eu for ler aqui, eu perco meu tempo, que já está se acabando, né? Então, o que é o fruto do Espírito? É a evidência visível de um poder invisível que atua no nosso interior daqueles que nasceram de novo. Sabe, às vezes nós queremos que alguém dê uma palavra para nós, e que essa palavra seja essa que eu estou dando agora. Que você possa pegar essa palavra e dizer assim: Pai, eu preciso me expor à Tua palavra todos os dias, ser alimentado, porque no dia que eu necessitar, eu vou ter. Eu acho interessante que José, ele recebeu uma palavra de assim: olha, pega durante alguns anos, guarda esses alimentos, porque um dia você vai precisar. E aí todos conhecem a história dele, que de repente aconteceu uma seca muito grande, e aí todas as cidades e os próprios irmãos vieram lá para pegar a comida que foi guardada. Deixa eu te dizer, guarda a palavra no bom depósito do seu coração. Amém? Para quando você tiver necessidade, irmãos, você ter um bom depósito guardadinho ali para você ruminar. Aleluia. Irmãos, eu não tenho como esquecer de Filipenses, que diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas em Cristo Jesus, suprirá todas as minhas necessidades. Irmãos, apóstolo Paulo estava preso, ele falou isso. Ele estando preso, ele era livre. Ele estando preso, ele era suprido. Irmãos, entende isso? Não é o uau, é o el. Amém, irmãos? Então, por que às vezes nós deixamos algumas circunstâncias? O que nós estamos fazendo com tudo isso que nós recebemos do Senhor? Onde é que nós estamos colocando essas coisas?
Como é que nós estamos produzindo? Como é que as situações estão chegando para nós? Sabe? Qual é o segredo da produção dos frutos, de produzir os frutos? O segredo é esse: permanecer em Cristo. Né? Frutificar é o resultado da vida com Cristo. Eu frutifico se eu estou enxertado nele. A sua vida de oração, a sua vida de comunhão, a sua vida de oração em adoração é importante. Não viva só uma vida de petição. Porque você pede, rende graça, beleza, mas está vivendo uma vida boa, mas curta a adoração. Adore ao Senhor nas suas orações. Pare um momento, fique offline, desligue tudo. Desligue tudo. Ou você é daqueles que quando vai dormir fica pensando: ai meu Deus, e agora? Como é que vai ser amanhã? Meu Senhor Jesus, oh Senhor, meu Deus do céu. Não, não, não. Pai, eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Aleluia. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. As palavras do Senhor são verdadeiras ao meu respeito. Aleluia. Aonde eu tocar a planta dos meus pés, sendo direcionado pelo seu Espírito, eu sou mais que vencedor. Podem olhar e me dizer que eu sou derrotado, mas eu sou vencedor. No meu interior está dizendo: eu sou vencedor. Eu sou vencedor. Eu sou vencedor. Eu não sou só vencedor. Eu sou mais que vencedor. Porque o que habita em mim opera em mim. O seu querer e efetuar. A minha vontade não é mais a vontade minha, passa a ser a vontade do Senhor. Transformai-vos o nosso entendimento, a vossa mente na palavra do Senhor, para que podeis conhecer, provar da perfeita, da boa, da agradável. Alguns pregadores falam a boa, aí tem a agradável, aí vem a perfeita, você vai crescendo, tudo bem, mas se você ficar inclinado, se você estiver enxertado, com certeza naquela seiva vai vir a boa, a agradável e perfeita, e você vai pegar tudo junto de uma vez só, porque Deus é bom, Ele não tem filho predileto. Tem alguns irmãos que fazem até algumas medições. Se eu trouxer um profeta para cá, o profeta começa a revelar algumas coisas. Eu gostei porque o Senhor falou comigo. Aquele homem é um homem de Deus. Mas na hora do ensino, na hora da palavra, na hora da correção, na hora do pastoreio, alguns dizem: estão passando a mão na cabeça, fica na tua, meu irmão, porque se fosse tu, podia ser o facão. Né? Mas é interessante, irmãos, nós darmos atenção àquilo que foi levantado pelo próprio Cristo para o aperfeiçoamento da igreja. Pastor, você está dizendo que o profeta não tem vez? Tem vez, nós temos que receber dele. Quantos nós recebemos de profetas que chegaram até aqui? Coisa maravilhosa. Mas às vezes você quer uma emoção funcionando, e às vezes o profeta não é nem usado por causa das suas emoções fragilizadas. Porque se você estiver linkado com o Espírito, você vai saber que Deus te revela antes que o profeta te mostre. Ele vai só confirmar aquilo que de fato Deus colocou, e você está ali, muitas vezes crendo e outras vezes relutando contra a sua carne, contra os seus sentimentos, contra as circunstâncias. Irmão, confesso uma coisa para vocês. Quando eu estava ali visitando a igreja do Verbo da Vida, e eu levei 4 anos para fazer o rema, foi exatamente porque eu estava dizendo assim: é impossível ser pastor do Verbo da Vida. Então as minhas palavras eram isso aí, era impossível. Não, isso é impossível, eu vou ter que mudar tudo. De fato, irmãos, eu mudei tudo. Foi uma repaginada. Amém. É melhor uma pessoa aceitar a Cristo ali, entrar por ali, aceitar Cristo e viver essa vida plena em Deus, do que a gente vir de lá para cá e ter que tirar tudo. E foi tirando, sofismas, e foi arrancando, e tal, e tal. Eu chegava na igreja e dizia assim: cadê os levitas? Aí os irmãos diziam assim: estão tudo levitando, tudo subindo. Não existe mais levita, existe adorador. Amém? Eu passei por isso. Quando eu comecei a ver essas verdades, eu tive que tirar músicas que faziam eu subir nas nuvens. E eu ainda dizia assim: dai-me um novo coração, Senhor. Oh, aleluia. E o Senhor disse assim: eu já te dei, filho. Abre os olhos do teu coração.
para que você possa enxergar que eu estou em você, foi eu que te guiei. Sabe, irmãos, eu louvo a Deus porque Deus nos guiou de uma forma tão maravilhosa, mesmo na minha ignorância. Mas agora, meu irmão, agora não tem como, irmãos. Nós precisamos agora, porque produzir fruto. Quando nós estamos falando de fruto, irmãos, permanecer em Cristo, exatamente o que significa essas coisas, o fruto do Espírito, como é que nós vamos produzir isso? Qual o segredo da produção? É estar inserido nele. Significa permanecer em Cristo. As suas palavras têm que ser em Cristo o tempo todo. Ter a consciência de quem você é nele. De cara, logo para quebrar tudo, eu sou justiça de Deus. Ei, Deus o fez pecado para que eu fosse feito justiça. Andar em justiça é viver uma vida como se nunca tivesse pecado. Foi pago um preço na cruz do Calvário. Eu não tenho mais dívida para pagar, meu irmão. Eu não vivo mais uma vida de pecado, porque a lei do Espírito de vida me puxa para cima, a lei do pecado me puxa para baixo, mas eu estou fincado. O penhor do Espírito é vida, o penhor para a carne é morte, então eu vou pender para o Espírito, irmão. Amém? Aleluia. Diga assim comigo bem forte. O Espírito de vida que habita em mim, me levou, me tirou do pecado e da morte. Aleluia. Diga comigo, vida de Deus está na minha vida. Diga comigo, vida de Deus opera na minha vida. Aleluia. Essas são as palavras. Eu não tenho o que fazer mais. Ter consciência de quem você é em Cristo, remido, justificado, nascido na família de Deus, colocado como filho. Diga, eu sou filho. Diga, eu tenho direitos. Aleluia. Imagina só. Não foi o caso, mas vamos dar só um exemplo. Está aqui. Seu João com a dona Maria tem 5 filhos. João morreu. Aí a dona Maria é riquíssima, tem 5 filhos. De repente, chega um mais velho do que os filhos. Mais velho do que os filhos dela. De um negócio antigo. Até de uma traição. Aí o rapaz chega, se apresenta e diz assim, olha, eu sou filho do seu João. Mas seu João morreu. Aí, para ganhar tempo, eles vão dizer assim, vamos exumar o corpo para fazer DNA. Mas o cara já sabe que é filho. Ele já vai com convicção que a herança daqui dali é dele. Quando nós temos consciência de que somos filhos, a herança é nossa. Amém? Aleluia. Então assim, irmão, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo. Nós precisamos manter uma vida de comunhão com a sua palavra, enxertado, enraizado. Pegando da seiva, da videira. Amém, irmãos? Nós precisamos se render ao Espírito. Ter uma vida de obediência. Não adianta você cantar, não adianta você pregar, não adianta eu fazer tudo isso que eu estou fazendo com você se eu não praticar a palavra. Se eu estiver aqui só falando para você, vai ser um assentimento mental, desceu para a mente, mas não faço nada. Deus me livre disso, o livre, graças a Deus, como diz um amigo meu, graças a Deus, eu vivo uma vida com o Senhor, em Cristo. Fugindo da prostituição, do pecado, do adultério, da mentira, da lascívia. Fugindo. Tem algumas coisas que a gente tem que fugir, irmãos. Nós resistimos o diabo na fé. Mas fugimos. Você está comigo? Irmão, desconfie. Ele é muito lindo, mas tu não é tão bonita assim, por que tu vai? Ela é muito linda, mas não dá para o teu caminhão. Cego desconfia. Amém, irmão? Vá logo desconfiando. Meu Deus do céu. Quer lhe apresentar um avião, um helicóptero, irmão, deixa com o meu teco-teco lá em casa. Ele me leva para todo canto. Aleluia. Eu boto gasolina, eu vou embora, né?
Aleluia. Deixa o outro, irmão. Deixa a mulher do irmão. Né? Deixa de olhar para as coisas dos outros. Olha para as tuas, que já são coisas eternas, poderosas em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fico muito feliz quando Deus fala na terra. Deus é bom. Ser limpo, irmão, é ser paudado pela palavra. Ser limpo. Ele diz assim, eu li o texto a vez passada, não vou ler de novo, tá certo? Mas lá no texto, João 15, diz assim, vós sois limpo pela palavra. Amém? Aleluia. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Nós precisamos, irmãos, de fato, lembrar do que Jesus Cristo disse. O Pai é o agricultor. E o que eu faço porque Ele faz. É Ele, vem dEle todas as coisas. Podemos confiar tranquilamente no cuidado amoroso do Pai, porque nós vamos produzir de acordo com a palavra. Produzir 30, 100, como é? 30, meu Deus, 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Né? Glória a Deus, é isso aí. Na palavra, nós vamos produzir, tá certo? Nós vamos continuar a próxima ministração, creio que domingo pela manhã. Estaremos continuando e nós vamos falar de algo poderoso, dando continuidade ao que nós estamos falando. Agora, nesse momento, eu convidaria aqui o nosso grupo de música para nós cantarmos aquela música do poder que opera em mim. Amém? Eu queria saber, pode deixar, continua, viu? Já cortou? Continua aí. Eu queria saber se alguém entre nós que não recebeu a Cristo como Senhor e está dizendo assim, poxa, eu quero ter essa vida, eu quero nascer de novo. Nascer de novo é exatamente como está escrito em Romanos 10, 9. Coloca aí, Romanos 10, 9, por favor. Romanos 10, 9. Alô? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo de número 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Você confessa Jesus como Senhor e você é salvo. Nasceu de novo. Passa a ser uma nova criatura, assim, pá, instantaneamente, porque é Ele que faz, não somos nós. Então, a partir desse momento que nós fazemos essa confissão para o Senhor, recebemos essa dádiva da salvação em nossas vidas. Pronto, amém, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Tem mais alguém? Todos já receberam Jesus como Senhor? Aleluia. É tua vizinha? Glória a Deus. Como é teu nome? Ana Vitória. Olha, já é uma vitória. Já é uma vitória, Vitória. Olha o que diz ali, o versículo lá, por favor. O versículo aqui, ó, lê aqui, ó. Romanos, capítulo 10, versículo de número... Visto que com o coração crê para a justiça, com o seu coração você crê, e com a sua boca faz confissão para a salvação, e você crê na palavra que nós estamos ministrando, e você confessa, tá certo? Versículo de número... Nós vimos o 9, né? Já vimos o 9? Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então eu creio e eu confesso Jesus. Então você pode dizer comigo, eu recebo Jesus como o Senhor da minha vida. Eu confesso como meu Salvador. Eu creio no meu coração e eu confesso. Aleluia. Você crê? Amém. Feche os seus olhos. Pai, está aí a tua filha, está nas suas mãos, está aí a tua filha, Senhor, Ana Vitória. Que nesse momento confessa a Ti como o Senhor. E agora, nesse momento, uma vida nova, uma vida plena. Nós declaramos em nome de Jesus toda a ansiedade saindo agora, entrou em você agora o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor entrou em você agora. Toda a ansiedade agora nós declaramos. Diga assim comigo, eu entrego toda a minha ansiedade para Ti, Senhor. Eu sei
Diga comigo, eu sei que uma paz virá agora em meu coração e na minha alma, que vai guardar. Aleluia. Diga assim, obrigado, Senhor, por essa grande salvação. Em nome de Jesus. Aleluia. O Espírito Santo agora está em você. Simples assim. A partir de hoje, você vai viver uma vida com comunhão com o Espírito. Amém? Em nome de Jesus. Uma salva de palmas. Deus abençoe. Tem mais alguém? Aleluia. Que coisa boa, né? Maravilha. Ana Vitória, eu declaro você andando na vitória. Em nome de Jesus. Tem mais alguém? Alguém que esteja, que se reconciliar com o Senhor. Eu fiz alguma coisa e quero me reconciliar. Não precisa nem você sair do seu canto. Só levanta sua mão, a gente vai orar por você. Nós precisamos também produzir em nós, irmãos, frutos de arrependimento. Nós vamos entrar isso na próxima ministração. Se tem, está tudo bem, tudo tranquilo? Nós falamos sobre a cura e sabemos que Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Mas tem alguém que esteja com algum problema, que quer uma oração, uma imposição de mãos? Tem alguém? Todos curados? Eu creio, irmãos, que no momento que você confessa com a sua boca a palavra do Senhor, de fato, irmãos, nós vamos desfrutar de saúde divina, porque já foi feito na cruz do Calvário. Amém? Então vamos ficar de pé. Vocês foram edificados? Então fiquem na prática dessa palavra. Vamos só louvar o Senhor com essa música, que eu quero que você fique marcado no seu coração, essa adoração ao Senhor. E nós podemos lutar no grupo da igreja, para que a igreja possa estar ouvindo esse louvor e possa estar sendo algo na sua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quando terminar o louvor, você já pode ir para a cantina, já pode ir embora. Esconderijo. Olha só.